Tudo bem com vocês? Tranquilo, gente? Sou o professor Elton. Hoje vamos finalizar o plano de estudo tutorado do 7º ano do ensino fundamental. É o PET volume 1. Estamos na semana número 4, que tem comunidade temática, grandezas e medidas. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva, deixa o seu like aí no vídeo e, se possível, é claro, compartilhe ele com seus colegas. Então, o tema dessa semana, vamos medir? Cara estudante, nessa semana você vai relacionar a unidade de metro com seus múltiplos e submúltiplos, também irá resolver problemas que envolvam grandezas diversas e medidas de capacidade e volume. E aqui em cima ele traz o objetivo da aula. Recapitulando, então, o metro é a unidade de medida de comprimento utilizada mundialmente como padrão no Sistema Internacional de Medidas. Então está aqui o metro, é a unidade padrão. E eu tenho unidades maiores que o metro, que são os múltiplos, e unidades menores que o metro, que são os submúltiplos. Tá? Então, por exemplo, se eu juntar 10 metros, então tá aqui, ó, se eu juntar 10 metros, eu tenho um decâmetro. Se eu juntar 100 metros, tá aqui 100 metros, eu tenho um hectômetro. E se eu juntar 1000 metros, eu tenho um quilômetro. Do outro lado, se eu pegar o metro e dividir em 10 partes, né, 0,1 metro, isso é um decímetro. Se eu pegar o metro e dividir em 100 partes, eu tenho 0,01 metro, que é 1 centímetro. E se eu dividir em 1000 partes, eu tenho 1 milímetro. E aqui ele explica como que a gente faz a conversão de uma unidade para outra. Então, toda vez que eu quero transformar numa unidade maior, é só ir dividindo por 10. E se eu quiser transformar numa unidade menor, é só multiplicar por 10. Claro que isso vai depender do total de casas que nós queremos deslocar. Então, se eu quero sair de metro e ir para decâmetro, eu vou dividir uma vez por 10. Se eu quiser sair de metro e levar lá para quilômetro, eu vou ter que dividir por 10 quantas vezes? 3 vezes. Então, divide por 10 3 vezes ou divide por 1000. E aqui nós vamos iniciar então as nossas atividades. Então, questão número 1. Tiago precisa medir a altura de sua porta para comprar uma moldura pela internet e não tem uma trena de medir, mas lembrou que tinha uma régua de escola de 30 centímetros. Então pegou essa régua e pensou como utilizá-la para fazer essas medições. Sabendo que as dimensões da porta são muito maiores que 30 centímetros, ajude a responder as questões a seguir. Letra A. Como faria para fazer essas medições? Então, como que ele pode fazer para realizar essas medições? Então, eu penso o seguinte, usar a régua. Como a régua só possui 30 centímetros, né, ele vai ter que usar a régua várias vezes. Então, usar a régua várias vezes. Então, esse é o processo que ele vai ter que utilizar. Letra B. Se a altura da porta for igual a 7,2 medidas dessa régua, qual será a altura em metro? Bom, a régua ela tem 30 centímetros, né? Tá aqui, ó. Ou melhor, tá aqui. A régua tem 30 centímetros. E ele utilizou a régua 7,2 vezes. Então, para saber qual é o tamanho desse comprimento, dessa altura da porta, né, basta multiplicar 7,2 vezes 30. Ele usou a régua de 30 centímetros durante 7,2 vezes. Então, para multiplicar aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou esquecer um pouquinho desse zero, vou fazer assim, ó, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Pego esse zero, venho e coloco ele aqui. Como eu tenho aqui uma casa decimal, aqui também eu vou ter uma casa decimal. Então está aí a resposta. Lembrando que a régua está em centímetro, então a resposta também vai ficar em centímetro. Então vou colocar assim, 216 centímetros. Beleza? Só que ele perguntou qual é a altura em metros. Então nós vamos ter que fazer a conversão. E para fazer essa conversão, nós vamos lembrar o seguinte, olha só. Eu tenho aqui o metro, o decímetro e o centímetro. Quando eu quero transformar de centímetro para decímetro, o que eu faço? Eu simplesmente vou dividir por 10. E de decímetro para metro, eu vou dividir por 10 novamente. Então, isso quer dizer que de centímetro para metro direto, basta dividir por 100.
Então, eu vou ter o seguinte, 216 centímetros é 216 dividido por 100, e isso vira metros. 216 dividido por 100 dá 2,16 metros. Então, esse foi o item B. Item C, a largura deu 2,7 medidas de régua, ou seja, utilizou a régua 2,7 vezes. Então, nós vamos fazer o quê? 2,7 vezes 30. Vou esquecer um pouquinho desse zero. Então, eu tenho 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Como aqui tem um zero, aqui também tem um zero. Beleza? Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, nós temos aqui 81 centímetros. Para transformar em metros, nós sabemos que é só dividir por 100. 81 dividido por 100 vai dar 0,81 metro. Então, essa foi a questão número 1. Questão número 2. Um copo com formato cilíndrico e uniforme de 200 ml estava com água pela metade. Ao colocarmos 4 cubos de gelo idênticos, eles ficaram totalmente imersos na água, o copo ficou totalmente cheio. Nessas condições, podemos afirmar que o volume em mililitros ml de cada um dos cubos de gelo é D. Então, vamos lá, olha só. O copo ele tem um formato cilíndrico de 200 ml. E ele tinha água pela metade, beleza? Então, ele tinha quanto de água? Ele tinha apenas 100 ml de água. E nós colocamos 4 cubos de gelo. Então, vou destacar aqui, ó, 4 cubos de gelo idênticos. E o copo ficou totalmente cheio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que 4 cubos correspondem à metade do copo. Então, 4 cubos correspondem à metade do copo, porque eu coloquei os 4 cubinhos e o copo ficou cheio, e ele tinha metade da água. Então, 4 cubos, eu posso dizer que corresponde a 100 ml. Porque o copo tinha 200 ml, estava com metade, estava com 100. A outra metade, os outros 100 ml, estavam vazios. Colocou os 4 cubos, preencheu essa parte que faltava. Então, 4 cubos correspondem a 100 ml. Então, quanto vale cada cubinho? Bom, cada cubinho vai ser o quê? 100 ml dividido por 4. Então, cada cubinho vai valer 25 ml. Então, uma questão bem tranquila. Alternativa letra C. Questão número 3. Minecraft é um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e a maioria de seus objetos compostos por eles, e permitindo que estes estejam removidos e recolocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os. Além da mecânica de mineração e coleta de recursos para a construção, há no jogo mistura de sobrevivência e exploração. Na imagem abaixo temos o desenho de 2 utensílios utilizados no jogo, a espada e a picareta feitos na malha quadriculada. Sabendo que cada quadradinho tem uma área de 1 cm², qual utensílio gastará mais papel para ser desenhado? Ou seja, qual tem a maior área? Então, qual dos dois tem a maior área? Qual dos dois tem a maior quantidade de quadradinhos? Vamos tentar contar aqui? Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se... Beleza, assim dá para contar. Vamos contar primeiro a espada. Deixa eu pegar aqui uma cor que destaca. Vou pegar aqui um verde. Vou contar aqui os quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Chatinho, né? 43, 44, 45, 46, 47,
48, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 58, 59, 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Tá quase. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84. Então vamos colocar aqui para a gente não esquecer. Temos aqui 84 quadradinhos para construir a espada. E a picareta? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Então aqui nós temos 68. Então 84 e 68. Então tá aqui, só para reforçar, 84 e 68. Então vamos lá. Item A, a espada tem a maior área, com mais de 80. Verdade. Letra B, a picareta tem a maior área. Não. A espada tem a maior área com mais de 90. Não. A picareta tem a maior área com mais de 70. Não. Então ficamos com o item A. Isso na questão número 3. Questão número 4. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura na cidade de Belo Horizonte no dia 16 de nove de 2019, em graus Celsius. Então está aí a variação da temperatura ao longo do dia. Observe este gráfico e responda o que se pede. Letra A. Qual foi a temperatura máxima neste dia? Bom, a temperatura máxima está aqui, 32 graus. Então, vamos colocar aqui 32 graus Celsius. Em qual horário essa temperatura atingiu esse valor? Bom, atingiu às 14 horas. Então, às 14 horas. Item B. Qual foi a temperatura mínima neste dia? Bom, a temperatura mínima neste dia, eu acho que foi essa aqui, né? 19 graus. Então, vamos colocar aqui 19 graus Celsius. Em qual ou quais horários essa temperatura atingiu estes valores? Então, atingiu 19 graus às 4 horas e às 6 horas. Então, vou colocar aqui às 4 horas e às 6 horas. Letra C. Qual foi a variação máxima de temperatura neste dia? Ou seja, a diferença entre a máxima e a mínima. Então, a máxima foi 32, menos a mínima, que foi 19. E 32 menos 19, isso vai dar 13. Então, a variação foi de 13 graus Celsius. Para finalizar o PET volume 1, nós temos aqui a questão número 5. Sueli precisa emagrecer e seu preparador físico traçou uma meta semanal para ela: correr para conseguir diminuir seu peso. A meta dada a ela foi de correr 5 km por semana. Na primeira semana, ela correu 800 metros no primeiro dia, 1.200 metros no segundo, 1,5 km no terceiro, 850 metros no quarto e no quinto dia, mais 0,65 km. Sendo assim, podemos afirmar que atingiu a sua meta? Bom, vamos somar? Vamos colocar tudo em metros. Fica mais fácil, olha só. Então, ela tem que correr 5 km por semana. Esse é o objetivo. Beleza? Então, na primeira semana, o que aconteceu? No primeiro dia, ela
correu 800 metros. Então, vou colocar aqui, ó, 800 metros. No segundo dia, 1.200 metros. Então, 1.200 metros. No terceiro dia, 1,5 quilômetro. Opa, 1,5 quilômetro. Nós sabemos que 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, 1,5 são 1.500 metros. No quarto dia, 850. E no último dia, 0,65 km. Bom, se fosse 1 km, daria 1.000 metros. Como é 0,65, são 650 metros. E vamos somar. Então, 0, 5 mais 5, 10, vai 1. 8 com 2 vai dar 10, mais 1, 11. 11 com 5, 16. 16 com 8, 24. 24 com 6 vai dar 30. Vai dar 3. E 3 mais 2 vai dar 5. Então, ela correu quanto? Ela conseguiu correr 5.000 metros, que é a mesma coisa que 5 quilômetros, que era o seu objetivo. Então, letra A. Atingiu sua meta, pois correu 6.000 metros nestes 5 dias. Não, ela não correu 6.000. B. Atingiu sua meta, pois correu 5.000 metros nesses 5 dias. Sim, verdade. Nós ficamos aqui com o item B. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se tiver o PET 2, estaremos aí efetuando a correção. E até a próxima. Um grande abraço.